Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, irmãos de casa, irmãos que estão aqui. Por gentileza, os irmãos que estão em pé, pode se sentar. Graças a Deus. Nós estamos aí na graça, na misericórdia, no amor de Deus. Estamos vivendo já a última hora. Temos um anúncio aí dos gafanhotos, dos 40 milhões de gafanhotos, cerca, né? Que não tem como eles contarem todos, mas eles fazem uma métrica, porque eles já têm experiência devido aos gafanhotos da África, em alguns países. Mas tudo isso aí, nós não devemos nos assustar, porque a vinda de Cristo, né, as pestes, as pragas, terremoto, o México que foi abalado, isso aí tudo é sinais, todos são sinais da volta de Cristo. Cristo está mais próximo de nós do que o dia que nós o aceitamos como Salvador, amém? Então é importante que nós continuamos buscando a Deus, buscando a sua graça, o seu poder, a sua unção, a virtude dele para resistir os dias maus. Nós estaremos meditando na palavra de Deus em alguns versículos sobre o poder de Cristo no meio da igreja, em nós. Às vezes nós passamos desapercebidos e não percebemos a magnitude do poder de Deus. Nós iremos ver que o poder de Deus foi derramado à igreja em toda a sua plenitude, para que a igreja pudesse vencer os dias maus. Algumas pessoas passam por momentos difíceis, momentos de aflições. Existe uma necessidade de nós termos uma vida constante em oração, porque sem oração, como dizem por aí, sem oração não tem poder, sem oração, sem a graça, sem a virtude do Espírito Santo. Então, por isso, precisamos ter uma vida em oração, e existem alguns benefícios e uma necessidade de ter esse poder em nossas vidas, e nós precisamos ter a sensibilidade de entender como estamos diante do nosso diretor. Quem é o nosso diretor? Quem é o nosso guia? Quem é o nosso mestre? É o Espírito Santo, que foi nos entregue através do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema dessa noite é no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, mas nós iremos ler do 14 ao 21. Diz assim: por causa disso, o apóstolo Paulo dizendo, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, ou fortalecidos com poder, pelo seu Espírito, no homem interior, ou seja, o Espírito do Senhor em nosso espírito, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, pela fé, Cristo vem, através do Espírito Santo, a Trindade gloriosa habita em nossos corações, a fim de que, estando arraigados, enraizados, fundados em amor, porque a essência de Deus é em amor. Ele vem, habita em nossos corações e nos enche com esse poder glorioso do amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude. Toda a plenitude é completa de Deus. Então não é a metade, não é um pouquinho. Nós sabemos que Cristo, quando veio aqui na terra, ele 100% Deus, 100% homem, ele tinha toda a plenitude, e nós temos o Espírito Santo 100% em nós, tudo bem? Toda a plenitude, o Espírito Santo em sua obra completa.
E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos, então não importa o que você pede, ele faz além. Ou pensamos, não importa o que você pensar, é além do que você pensa, segundo o poder que em nós opera. O poder de quem? Do Espírito Santo, em plenitude. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Então, todas as gerações. Então, o que acontece? Eu aceitei a Jesus como Salvador. Eu lembro de uma vez, quando Jesus ressuscitou, ele entrou no ambiente em que estavam os apóstolos, ele foi lá e soprou. Receba o Espírito Santo. Ali, o Senhor nos mostra que a partir do momento que a pessoa, ela se converte, que ela entra na presença de Deus, ela já recebe o Espírito Santo. Porém, eles precisavam ser cheios e batizados com o Espírito Santo. No livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 19, Jesus, ele faz uma promessa, quando ele fala aos 70, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele prometeu esse poder através do Espírito Santo, tanto que eles saíram naquele momento para poder evangelizar, e depois com intensidade, através do poder do Espírito Santo. Então eles enfrentaram dificuldades, eles enfrentaram problemas, eles enfrentaram aflições, mas o poder de Deus o acompanhava, não só os acompanhava, mas estavam neles com toda a plenitude. Aí, Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e ele fez uma promessa, lá em Lucas, no 24:49, e eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido de poder. Então era uma promessa, somente para os apóstolos? Não, não é somente para os apóstolos, mas sim para toda a igreja, para ser revestido de poder. Porque esse poder que faz nós vencermos o diabo, faz nos vencer as astutas ciladas do inimigo. Porque sem esse poder, nós não conseguimos vencer. Pastor, então o senhor está dizendo que sem o poder de Deus eu não posso vencer o diabo? Não, não pode vencer o diabo. Porque nós precisamos viver na plenitude, na dependência do Espírito do Senhor. Tudo bem? Aí nós sabemos que Jesus se acendeu, aí vem a promessa. Lá no Atos, livro de Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, cumpriu o dia de Pentecostes, que o povo estava reunido, Jesus ressuscitou, ficou 40 dias na terra, depois ele se acendeu, ele ordenou, dizendo para que eles ficassem em Jerusalém, até que lá do alto fosse revestido de poder. 10 dias depois, lá estava todos eles reunidos. Quem? 120 pessoas, registra o livro de Atos. E estavam todos reunidos, provavelmente adorando, glorificando e esperando a promessa de Deus. De repente vem um vento veemente, impetuoso, e começa a balançar, e de repente eles começaram a falar em línguas, e viram sobre eles como línguas repartidas de fogo. De repente eles receberam o poder de Deus, um poder glorioso, um poder sobrenatural. Foi de tal forma que eles, através daquele poder, começaram a falar em outras línguas, em outros dialetos, e ali eles começaram a profetizar e falar com Deus, com as pessoas, com autoridade das maravilhas de Deus. Aí Pedro se levanta no meio de todo mundo e começa a pregar, e começa a anunciar: olha, lembra do que foi prometido? Lembra desse Jesus a qual vocês crucificaram, a qual foi crucificado? A Bíblia fala sobre ele, começa a manifestar o poder de Deus, e de repente aquele poder transformador começa a entrar nos corações daqueles homens, e de repente aqueles homens começam a entender, e lembrar os seus pecados, e lembrar de onde que eles, aonde eles deveriam estar, e aí de repente começa a mudar algo em seu íntimo, e 3.000 almas aceitam Jesus como Salvador. Aleluia.
Esse poder transformador é este poder que Deus, Ele quer usar nossas vidas para pregar para as nossas famílias, para pregar nos nossos lares, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas, para os nossos irmãos. É este poder, esta plenitude que Deus quer que nós vivamos. Aleluia. Aí Pedro com esse poder, ele cura paralítico, ele opera sinais, ele faz maravilhas. A Bíblia também nos fala que Estevão, ele era cheio do poder de Deus também. Estevão tinha essa autoridade também. Quando Estevão estava pregando e anunciando, os milagres, os sinais acontecia. Quando nós lemos o livro de Atos, no capítulo 6, e começa a falar sobre Estevão, após ele ser escolhido, a Bíblia fala que ele também era utilizado nas mãos do Senhor como ferramenta com este poder, com esta autoridade. O que eu enxergo? Eu enxergo pessoas a qual Deus quer manifestar o seu Espírito Santo com autoridade, para abrir a boca e sair fogo, para derrotar o adversário, para repreender o mal, para queimar toda sorte de enfermidade, e Deus vir trazer paz e graça na vida das pessoas. Aleluia. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, ele pregava, ele escreve isso no livro de Romanos, sobre esta capacidade que Deus deu para ele pregar o Evangelho. No livro de Atos, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Se você é justo, se você crê, você vai andar no poder e na unção de Deus, você vai andar com essa autoridade. Poder é a autoridade, você terá autoridade no mundo espiritual, você vai falar, vai acontecer, você vai profetizar e Deus vai cumprir, você vai dizer, haja bonança, que haja bonança. Era assim que os profetas viviam. Os profetas tinham esse poder, porque eles entenderam que viver embaixo das potentes mãos e das dependências de Deus era viver cheio da plenitude do Espírito Santo. E quando eu e você vivemos na plenitude do Espírito Santo, tudo acontece, porque o próprio Jesus disse: tudo que pedirmos ao Pai, Ele faria. Irmãos, não podemos viver diferente daquilo que a Bíblia diz para nós vivermos. Se vivermos contramão àquilo que a Bíblia está dizendo, então não experimentaremos qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos lares. Eu tenho certeza absoluta que você que estava triste, angustiado, a palavra de Deus está martelando dentro do teu coração e está dizendo: olha, você tem poder, você tem graça, e Deus quer operar os sinais na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 19: pelo poder dos sinais e prodígio, e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até a Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele pregava o Evangelho de Jesus Cristo com poder, por todas as regiões, por onde ele passava, e sinais aconteciam. Não é em vão, nunca foi em vão. Nós vemos que por onde Paulo passava, Deus operava sinais. Deus operou lá em Coríntios. Quando nós lemos a primeira carta, vemos que uma igreja carnal, uma igreja que não vivia nos padrões a qual se representava
representava o quê? O céu. Ela tinha o poder de Deus? Tinha, porque a Bíblia nos diz no capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios, ela tinha a plenitude do Espírito Santo, porque eles tinham os 9 dons espirituais, porém era uma igreja que vivia na carne, que iria resolver os seus problemas com razões humanas, mas que há uma igreja que escondia o pecado, que abafava o pecado, mas o poder de Deus foi tão grande, quando Paulo pregou, ela se converteu. Quando nós lemos a segunda carta, entendemos que eles tiveram o entendimento que deveriam viver no poder, na obediência, na graça, da virtude do Espírito Santo. Deus veio, operou na igreja, não só essa igreja, mas a igreja de Éfeso era uma igreja espiritual, que queria guerrear com as suas próprias mãos. Aí o apóstolo Paulo vem e diz: irmãos, buscai o Senhor e a força do seu poder, revestimos-nos de todo esse poder. Aí eles entenderam isso e compreenderam. Quando nós lemos a segunda carta, a qual João escreveu, João repreendendo eles para voltar ao primeiro amor, entendemos que eles tomaram posse da palavra e viveram na plenitude do Espírito Santo. Deus nos move hoje para buscar este poder, para buscar essa graça, para viver esta unção. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, ele dizia que a pregação dele não era sabedoria humana, mas era poder de Deus. É poder de Deus, a palavra de Deus é poder de Deus. Quando ele escreveu essa primeira carta em defesa, em Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, quando ele escreveu isso, ele entendeu que todo o evangelho que ele anunciava é poder de Deus. Porque, irmãos, como pode uma pessoa morrer em uma cruz e trazer redenção para toda a humanidade? Isso é poder de Deus. Como pode uma pessoa despir de toda a sua glória, descer aqui na terra e morrer por nós, tão falhos e pecadores? Isso é poder de Deus. O amor de Deus é tão grande, o poder do amor de Deus é tão imenso, que ele morreu, que Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar a vitória. Aleluia, oh aleluia. Devemos buscar. Quando Paulo fala fortalecei-vos da força do Senhor e do seu poder, é que devemos buscar esse poder, porque esse poder ele é transformador, esse poder ele muda histórias, esse poder ele faz o derrotado virar vitorioso, este poder faz quem foi embora voltar, faz aqueles que estacionado no pecado sair para fora, para evangelizar e testemunhar e dizer que Deus tem poder para perdoar os pecados. Aleluia, glória a Deus. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, o versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas. Você acompanha aí na sua casa, se a sua Bíblia estiver falando a metade, ou se estiver falando um pouquinho, você precisa trocar a sua Bíblia, porque a minha Bíblia diz assim, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas, é a plenitude. Se é a plenitude do Espírito Santo, você não pode aceitar a angústia no seu coração, você não pode aceitar a enfermidade, você não pode aceitar o problema, você não pode aceitar a dificuldade, você tem que aceitar que o Espírito do Senhor opera em você, e quando o Espírito Santo opera, até a tristeza salta de alegria, a enfermidade vai embora, o teu corpo começa a pegar fogo. Se de repente o seu corpo começar a pegar fogo, é o Espírito do Senhor acendendo e queimando toda a
enfermidade, toda obra do inferno e jogando por terra, porque esse é o poder de Deus para repreender toda obra do inferno na sua vida, pois é promessa de Deus. O poder de Deus, ele é intenso, ele é glorioso. Não existe altura, não existe profundidade, não existe largura, não existe comprimento para a manifestação do poder de Deus, do amor de Deus nas nossas vidas. Na camandô comum deste que mende subia. Aí o versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, diante dele de poder, diante dele em graça, diante dele em virtude. Então você tem toda a plenitude de Deus ao seu favor, irmã, ao seu favor, irmão. Receba a cura, receba a unção, receba a virtude, em nome de Jesus Cristo. Na camandas tobocomondécia, porque é para louvor de sua glória. Você recebe para louvor da glória de Jesus Cristo. Você recebe para louvor da glória do trono da graça do nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! O poder de Deus tem que operar em nós. O poder de Deus tem que acender em nós. Nós precisamos ser labaredas de fogo aceso do poder do Espírito Santo. Aleluia. Na camandô como desce na súbia, acenda a chama do Espírito Santo, fale a língua do céu, aleluia, sinta o fogo do céu, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmão, apóstolo Paulo, cheio dessa graça, cheio desse Espírito, cheio dessa unção, ele disse que esse poder é teu, essa graça é tua, porque você já foi abençoado através da cruz do Calvário, aleluia. Ah, pastor, mas eu sou tão fraquinha, sou tão fraquinho. Se você abrir a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: e disse-me, quando Deus está falando, o Senhor Jesus está respondendo a Paulo. Paulo queria fazer o quê? Que o Senhor tirasse dele o espinho na carne. Às vezes é uma dificuldade que nós temos e que nos deixa fragilizado. Aí, o Senhor diz para ele: a minha graça te basta. Olha só o segredo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a parte A, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que Deus opera em nossas fraquezas? Para nós reconhecermos que o poder, a virtude, a graça, a honra, a justiça, o milagre, todas as portas abertas, foi por Ele, foi através dEle, para que o nome dEle seja engrandecido em nossas vidas. Aleluia! Aí na segunda carta aos Coríntios, aí o apóstolo Paulo, no capítulo 13, versículo 3 e 4, ele diz assim: visto que buscais uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, pelo seu corpo da carne, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele, pelo poder de Deus em nós. Então, mesmo você se sentindo fraquinha, mesmo você dizendo, eu não tenho força, não consigo nem orar, ele te fortalece, aleluia. Aí de repente você dobra o joelho no chão: Jesus, eu não consigo orar, Jesus, não tenho palavra. Aí o Espírito Santo está gemendo, o nosso diretor está gemendo, está dizendo: Pai, lembra
lembra do sacrifício de Cristo ao favor da sua serva. Aleluia! Aí ele vem ao teu encontro, e dizendo: receba graça, receba virtude, receba alegria, receba paz, receba fortalecimento. Aleluia! Isso é poder de Deus, irmã, isso é poder de Deus, aleluia, poder de Deus derramado no seu lar, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, no seu coração, na sua alma, através do teu Espírito, pelo Espírito Santo, para dizer: igreja, eu estou vindo te buscar, eu preciso que você esteja encorajada, cheio de poder, acesa, viva e fortalecida. Por isso, receba a graça de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Não é a metade, não é um pouquinho, não é um pouquinho, não aceite um pouquinho. Fala: Jesus, se é pecado, perdoa-me, Senhor, lembra dos teus pecados, se arrependa. Se é enfermidade, fala: Jesus, o meu corpo está doente, mas não aceita um pouquinho. A Bíblia diz que é a plenitude, é todo o poder de Deus tem que habitar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o poder de Deus é tão grande que faz nós rirmos no meio da prova. Aleluia. O poder de Deus é tão grande que nós enxergamos além da prova, aleluia. Enxergamos além da muralha, além do mar, e no meio do fogo encontramos uma porta aberta, sem nenhuma queimadura em nós, porque isso é poder de Deus, aleluia. Glória a Deus. O poder de Cristo é tão intenso, a graça de Jesus é tão intensa, que Ele é uma pedra de esquina, e por ser uma rocha, quem edificar a casa nele, nunca será abalado, mas quem se levantar contra Ele, será arrebentado. Ele é poderoso, Ele é Senhor do Senhor, aleluia, Ele é Senhor de tudo na sua vida, se é que Ele é. Se Ele não for, se converta, aceita Jesus hoje e fala: Jesus, seja Senhor, seja Senhor, seja Senhor, seja minha rocha, seja o meu baluarte, seja a minha bandeira, seja o meu estandarte, opera em mim, opera em mim, opera em mim, Jesus, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Deus reservou coisas maiores para nós. Está escrito na carta aos Hebreus. Quando nós olhamos e vemos os profetas no passado, o Espírito do Senhor vinha, operava e se retirava. Viu os sacerdotes, eles tinham que se consagrar, porém o Espírito do Senhor não habitava neles, entregavam a sabedoria, o entendimento, mas o Espírito Santo não habitava. Aí Jesus vai lá, morre, ressuscita, faz-nos uma promessa de mandar o Espírito, envia o Espírito Santo, para quê? Para habitar em nós, porque nós lemos aqui, Ele habita em nós, então Ele está em você. Ele está em você, Ele está em você. Você precisa aprender a viver na plenitude de Deus. Você precisa experimentar todo este poder. Se você experimentar, a enfermidade vai fugir, a angústia vai fugir, a bênção vai ter que correr atrás de você. Deus vai te dar vitória por onde você passar. Se a guerra for atrás de você nos montes Deus te dá estratégia. Se for no vale, Deus entrega os inimigos em tuas mãos. Se for no deserto, Ele envia recurso e te dá vitória, porque o poder não está no vale, não está no monte, não está no deserto. O poder não está em tuas capacidades, porque a Bíblia diz que nós temos fraqueza, mas o poder está de Deus, está em nós, e entrega através de Jesus Cristo. Você quer esse poder? Você quer esse poder? Aí Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então você precisa estar firme, você precisa estar firme, irmã, você precisa estar firme, irmão. É uma necessidade de você se encher desse poder. Não aceite a metade. Jesus, eu estou sentindo tão pouquinho do teu Espírito. Dobre o joelho no chão e fala: Espírito de Deus, eu preciso ter intimidade com o Senhor. Eu estou sem intimidade. Se é pecado que me afasta do Senhor, me ajuda, mas eu preciso ter todo este poder. Aleluia. Você tem que abrir a boca, irmão, e ser ousado, ter ousadia. Tem que ter ousadia. Ousadia no Espírito Santo. Ó, Jesus, o Senhor morreu na cruz do Calvário. Por mim, pela minha família, pelo meu lar. Morreu na cruz do Calvário. Depois de um ministério de 3 anos, ainda jovem, aproximadamente 33 anos, ressuscitou ao 3º dia, para validar o seu próprio testamento, e mostrar que o Senhor tem o poder, e cumprir as tuas promessas, cumprir a promessa da palavra. Ressuscitou, enviou o teu Espírito Santo para a terra. Aí o Senhor vai lá, olha lá no mundo, lá no meio do lodo, do charco, olhou para mim, e teve misericórdia de mim. Quantos Jesus desceu à sepultura? Foram milhares. Aí o Senhor olhou para mim, tá? O Senhor olhou para mim e me viu. Falou: eu vou querer essa. Você me quer? Aí eu fui lá e falei: opa, eu quero. Aí o Senhor foi lá e me resgatou. O Senhor me limpou, me lapidou, me transformou. Aí colocou anjos para me guardar. Me encheu do seu Espírito. Me deu o teu Espírito Santo. E eu vou viver mesquinhez? Não, eu quero tudo. É todo poder. Eu quero abrir a boca e dizer que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Não pelo testemunho dos outros, mas na minha vida. Irmão, não aceite. Irmão, você que está em casa, que você que está aí, que Deus fez promessa na sua vida, de usar no poder e na autoridade dEle, não aceite viver cabisbaixo, por causa de uma calúnia, por causa do diabo, por causa do inimigo. Coloque esse Satanás para fora, para a tua casa, e diga que quem tem que habitar é Jesus. Vai embora, porque você não pertence ao céu, mas eu pertenço. Abre a porta, expulsa a tristeza, expulsa a angústia da tua vida. Chega de humilhação, chega de tristeza, chega de angústia, irmã. Aleluia. Se você não colocar para fora, Jesus, Ele entra de uma forma tremenda. Ele arranca pelos cabelos e tira para fora, porque Ele é Deus fiel na sua vida. Aleluia. Irmão, os filhos de Israel estavam sendo perseguidos, estavam cercados. Quantas vezes estavam cercados? Aí Deus levanta o profeta e fala: não se assuste. Esses exércitos numerosos que vocês têm aí, vocês não vão levantar um dedo. Vou eu dar vitória. Aí de repente os filhos de Israel, na época de Eliseu, na época dos juízes, os filhos de Israel iam lá e ficava com despojo. Ah, irmã, o que Deus vai fazer através do poder dEle? O diabo vai sair correndo, aleluia. Se você deixar o poder de Deus atuar na sua vida, você vai desfrutar do despojo. Deus vai te abençoar. Você vai viver, se você viver em novidade de vida, se você viver na dependência do Espírito, Ele vai te abençoar, aleluia. Ah, mas eu sou tão fraquinho, eu sou tão fraquinha. Gideão, com 300 homens, Deus deu vitória. Oi, irmã. Esse poder de Deus não é por méritos humanos ou capacidades humanas, não. É onde você não pode, onde você não consegue, é que Deus vai te conceder vitória. Você tem o poder de Deus? Se não tem, busca. Porque precisamos desse poder. Porque já estamos vivendo no dia mau.
precisamos estar acesos. Sinais da vinda de Cristo já está aí. Não é desde agora, não. Se nós nos assustarmos com os sinais da vinda de Cristo hoje, misericórdia, irmão. Isso desde quando Jesus foi ao céu, os sinais da vinda de Cristo já aconteceram, porque Jesus disse que a igreja seria perseguida. É um dos sinais. Estevão foi o primeiro mártir. E aí? Tiago, nós vemos que Tiago também foi mártir. Paulo, Pedro, quantos apóstolos, quantos irmãos foram perseguidos, quantos terremotos, guerras, aflições, peste, fome. Não é desde agora. É claro que a vinda de Cristo é como uma dor de um parto. À medida que se aproxima, as mulheres aí em casa, as mulheres aqui sabem, nós homens não sabemos. A dor que eu conheço intensa é a cólica no rim. Mas, segundo dizem as mulheres, e vocês sabem bem dizer isso, que a dor, aquela dor, a contração, é a contração que fala, ela vai se apertando. Ela começa, dali a pouco 15 minutos, vai para 10, para 5, para 2, e vai acontecendo a dilatação. A terra está acontecendo isso. A terra, à medida que Jesus está voltando, à medida que as dores estão vindo, está aumentando, é a vinda de Cristo, e ao mesmo tempo está dilatando. Jesus está se aproximando para vir buscar a igreja. Igreja, se desperta, desperta, igreja. Vamos buscar o poder de Deus, vamos viver essa plenitude prometida, vamos viver toda esta bênção prometida. Eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus para que o poder dele te visite agora. Se você estiver enfermo, dentro da sua casa, se você tem algum pedido de oração, eu quero orar por você nesse momento. Jesus conhece a sua história, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu coração, e Ele te dá vitória, viu, irmã? Deus te dá vitória. Não importa a angústia, a aflição, a tristeza, as tribulações, Ele está pronto para te dar vitória. As pessoas não conhecem a sua história, mas Jesus conhece a sua história. Ele conhece algo secreto que você não tem coragem de dizer para ninguém. Mas Jesus, Ele visita o seu lar, a sua angústia hoje. Jesus, Ele se coloca de pé ao seu favor, na camanda subocomondes, porque Ele conhece os seus filhos, Ele conhece todos os seus servos. Aleluia. Vamos orar, amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eis aí os teus filhos que estão aqui, também os seus filhos que estão em casa, Senhor. Existe alguém que está em sua casa neste momento, ó Pai, a qual desanimou na fé, Senhor. Porém, ó Pai, eis aí o teu filho na tua presença. Tu fizeste uma promessa que iria usá-lo com muita autoridade, Senhor, e com poder, ó Pai. Por isso eu te peço, coloca este teu servo de pé, com ousadia, Senhor, para anunciar o teu evangelho. Abençoa cada um, ó Pai, que estão nos seus lares e aqui presente. Conceda a bênção e a vitória do teu poder, da tua graça, em nome de Jesus. Que Cristo Jesus vos abençoe e vos enche de graça. Deus abençoa em nome de Jesus. Pastor Cícero.